A paz do Senhor, amados. Hoje vamos falar de Jeremias, capítulo 23, do versículo 33 a 40. Versículo 33. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Nossa, pesado mesmo essa palavra, né? Qual é o peso do Senhor? Que vos deixarei. Nossa, é pesada essa palavra realmente. Versículo 34. E o profeta, e o sacerdote, ou o leigo, que ousar dizer oráculo do Senhor, eu castigarei, assim como a sua família. Versículo 35. Eis como entre vós deveis exprimir-vos. Que respondeu o Senhor? Ou o que diz o Senhor? Não repitais, porém, oráculo do Senhor, porquanto tal palavra se tornará um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Versículo 37. Ao profeta dirás, portanto: que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes estas palavras, oráculo do Senhor, sendo que vós adverti de que não a devereis repetir, por tal motivo eu vos erguerei, qual um fardo, e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e a vossos pais havia outorgado. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha inesquecível. Amados, no versículo 33 é perguntado qual é o peso do Senhor. Qual é o peso do Senhor? E Deus, ele responde: eu vos deixarei. Esse peso dessa palavra, eu vos deixarei. Quando Deus nos deixa, é no momento em que nós se afastamos dele. Deus, ele fica parado num lugar e você se afasta dele. E ele fica esperando você voltar até ele. Pensa bem. Deus, ele fica ali. Ele para num lugar só. Mas você anda para longe de Deus. Deus, quando ele vê as coisas erradas e as pessoas que não se consertam, o que ele faz? Eu te deixarei. Eu te deixarei. O que Deus fez com os anjos que se revoltaram contra ele? Deus o deixou para lá. Arrumou um lugar para eles e lá eles estão. Eles estão contra Deus, numa luta incessante de levar as almas para o inferno. Deus tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus colocou no mundo para as pessoas usarem impede que Deus avance o sinal vermelho. Cada um de nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher o lado de Deus ou dos anjos caídos. Essa divisão, ela vai permanecer para sempre, enquanto tudo nessa vida vai passar, menos a palavra do Senhor Deus. Então, o que temos aqui, que Deus, quando a gente escolhe o caminho ruim, Deus, ele nos deixa, por causa do livre-arbítrio. Você tem que escolher. E os falsos profetas, sobre os falsos profetas, que é o que diz aqui nesse capítulo 23, está dizendo que a força que há sobre os falsos profetas vem do próprio povo que o alimenta. O povo de Deus que alimenta os falsos profetas. Se houver falsos profetas, sempre vai haver boca para o inimigo usar.
uma falsa doutrina, como a proibição de coisas que não está na Bíblia, que não são direcionadas da boca de Deus, muitas das vezes é profanada nas igrejas. A proibição disso, a proibição daquilo. Não pode usar calça, não pode usar joias, não pode usar isso, aquilo, né? Pessoas são sentadas no banco cheia de talento de Deus, cheio de dom de Deus e é sentada no banco. Pessoas que às vezes passam a vida inteira ali louvando a Deus, aprendendo instrumento e é sentado no banco e não pode nem um segundo pegar no instrumento que Deus abençoou, porque Deus deu o dom. Mas não. Às vezes o olho grande é a inveja dentro da própria igreja, do templo, né? Porque a igreja somos nós, é o templo de Deus, o templo que é para ser abençoado por Deus, habita pessoas lá dentro que fazem coisas que desagradam a Deus. Pois esses falsos profetas abraçou a mentira e rejeitou a verdade. Os falsos profetas existem porque tem público cativo e fiel. E nessa passagem, Deus fala que punirá esse povo. E profetas e sacerdotes e pastores que dispersa as ovelhas. Se distorce as palavras de Deus, coloca mentiras no ouvido de todas as ovelhinhas. E elas muitas das vezes acreditam por falta de entendimento, de sabedoria, de pedir a Deus a sabedoria, de jejuar, orar, ler a Bíblia, porque muitas das vezes pessoas só escutam a palavra de Deus quando vai na igreja e escuta diretamente do pastor, mas não tem coragem de abrir a sua Bíblia e consumir ela ali, de engolir o rolo, né? Como diz ali em Jeremias, engolir o rolo, né? Deus até colocava o rolo na cabeça de Jeremias. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue ter o discernimento de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a compreender as palavras. E os falsos profetas pregam os sonhos deles, o que eles desejam no coração, o que eles querem, o que eles acharam agradável, eles pregam. E não os sonhos e desejos de Deus. E como saber se há um falso profeta ou não? Bem, se ele profetizar e nada acontecer, ele é um falso profeta. Mas se ele profetizar e acontecer, ele é de Deus. Essa o jeito, a forma que a gente vai identificar um profeta. Se é de Deus ou não. É dessa forma. Porque, amados, o conteúdo da mensagem que nós levamos tem que ser o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Deus, quando criou a terra, o céu, a terra, o mar, esse é o Evangelho. Jesus Cristo, o motivo que Jesus Cristo veio ao mundo, o porquê que ele veio ao mundo, o porquê que ele sofreu. Esse é o motivo de estarmos aqui e sermos testemunho de Cristo. É dizer para o máximo de pessoa possível que esse Deus que enviou o seu único filho e que esse único filho morreu por mim, por ti e por todos nós, foi justamente para a remissão dos pecados, para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida honesta, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera. Ah, mas aí você vai me questionar, mas Vanessa, existe tantas pessoas com tantas dificuldades. Existem muitas pessoas que não teve oportunidade ou não agarrou a oportunidade no tempo oportuno, no tempo que era para ser agarrado aquela oportunidade. Muitas das vezes temos que tomar decisões difíceis. E as decisões difíceis muitas das vezes nos traz complicações. Muitas das vezes em situações que os jovens era para estar estudando, para estar trabalhando, às vezes eles estão procriando. Em tempos errados, em tempos difíceis, a estrutura familiar já não está mais como antes. É difícil criar um jovem e um adolescente? É assim. Mas se existe pai e mãe, é para educar. Não importa a dificuldade, você vai conseguir. Porque se você tem um Deus como reflexo da sua vida,
Se você olhar no espelho, você vê que você é a semelhança de Deus e que você pode todas as coisas se Deus estiver contigo, então com certeza você vai conseguir. Eu falo isso de experiência, eu tenho uma filha de 19 anos. E graças a Deus, Deus me dá o entendimento, a sabedoria necessária para isso. Porque chega um momento da nossa vida e da vida deles que é entregue nas mãos de Deus. E Deus vai direcionar, porque a parte da criança, do jovem e adolescente, a mãe e o pai já preparou no caminho de Deus. E dali em diante, quando começa a fase adulta, já está entregue nas mãos de Deus. É Deus que vai direcionar agora a mente dessa criança, desse jovem adolescente ali que está virando adulto, né? E esse jovem que está virando um adulto. E é Deus que vai tomar conta. Então, Deus, ele fala aqui dos falsos profetas. O que vai ser ingerido na mente dos filhos hoje em dia? O que vai ser inserido na mente desses jovens adolescentes de hoje em dia, se não tiver o pai e a mãe com princípios para poder ensinar o caminho que deve seguir, que é Jesus Cristo? Então, pais, cuide de seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Na Bíblia ensina tudo sobre isso. E a gente pode trazer um tema desse, né? Da próxima vez. Mas hoje a gente vai falar desses falsos profetas. O que eu quero falar e deixar claro é que todos nós temos uma Bíblia Sagrada em casa. Pegue a sua Bíblia, marque ela todos os pontos importantes, leia, engula, coma, tenha sede e fome da justiça, daquelas palavras. Aprenda, porque quando você sair da sua casa, você é igreja, e for ao templo do Senhor, glorificar o Senhor, Deus possa lá falar com você tremendamente através dessas palavras que você leu, porque é assim que o Espírito Santo de Deus funciona. E lá você vai descobrir coisas que você vai falar assim: nossa, tô chocada. Nunca podia imaginar que eu ia prever o impossível acontecer. E você vai ver. E eu digo uma coisa, você consegue. Ah, mas eu leio a Bíblia, entra no ouvido, sai pelo outro, não consigo ver, não consigo enxergar, não entendo nada. Não tem problema. Ore a Deus. Pede o Espírito Santo de Deus, o discernimento de Deus sobre a palavra. Ore antes de você ler a palavra de Deus. E faça um hábito. Hoje você não entendeu, amanhã você faz de novo. Ou então você faz logo umas 3 vezes ao dia, vai praticando, abre a palavra, lê um pedaço, abre a palavra e lê um pedaço. Uma hora Deus vai te despertar, porque Ele vai ver que no seu coração tem sede e fome de aprender a palavra de Deus. E Deus aí vai te despertar para algo grande, porque nada é do dia para a noite. Tudo vem adquirindo dia a dia. É igual a confiança, né? Não vem do dia para a noite. A confiança, você tem que adquirir ela devagarzinho, conquistar ela dia após dia, né? Não é achada na esquina. E é isso aí. As coisas de Deus também. Ah, eu vou orar hoje, vou fazer um propósito de 3 dias porque eu quero aquilo lá. Mas depois que passa os 3 dias, você esquece de Deus, não faz mais propósito. Deus olha tudo isso. Deus, ele quer aquele servo fiel, que está ali para o que deve tá ali de joelho. Se tem propósito, se não tem, mas está ali. Continua ali pregando, falando do amor de Cristo, ensinando as pessoas. É isso aí que Deus quer, pessoas fiéis. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as pessoas que falam para você palavras que vêm às vezes distorcer a palavra de Deus. Então, esteja pronta, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque muitos falsos profetas estão por aí. Então tenha cuidado com eles, porque não vem de Deus. Então aprenda a distinguir o que é e o que não é, o que é de Deus e o que não é. E como você vai fazer isso? Eu ensinei agora um pouco. Como que é? Se profetizar e não acontecer, não é de Deus. Se profetizar e acontecer, é de Deus. E leia a palavra de Deus antes. Porque Deus, ele vai te orientar em todas elas. Todas elas. Se você sair da sua casa, for até a igreja e você receber algo lá dizendo que é de Deus,
Deus, por você orar muito, Deus vai te despertar se é ou se não é. Mesmo porque, se você é de Deus, Deus não vai permitir que nem um vaso sujo abra sua boca para dizer nada para você. Como eu sei disso? Pois eu sei, tá? Vou contar um exemplo. Eu ia na igreja e chegava lá, as pessoas falavam em línguas, pulavam, sapateavam, eu não sabia o que era. E eu estava buscando Deus, eu queria muito Deus, conhecer Deus, né? E eu via aquilo tudo ali, eu queria aquilo tudo ali para mim. E aí eu falava com Deus, Deus fala comigo, e Deus eu pedia a Deus, né, para falar comigo, mas o que acontecia? Eu via pessoas saindo de lá, vindo trazer mensagem para um do meu lado, para outro do meu lado e tal, e eu ficava esperando, Deus, você vai falar comigo? Você vai falar comigo, Deus? E olha só, era uma pessoa que eu estava com tanta sede e fome de falar com Deus, que eu lia a Bíblia. Eu já estava falando com Deus quando eu lia a Bíblia, porque quando eu orava e falava com Deus, Deus já me respondia na Bíblia, porque eu consultava a Bíblia. Deus já estava respondendo, mas a gente é meio ignorante quando está começando a caminhar, né? Não tem ninguém para ensinar, e aí a gente vai fazendo do jeito que a gente vai sendo iluminada aí por Deus. E todo mundo recebeu ali, mas eu não recebi. E aí, Deus me deu um louvor na minha mente antes de sair de casa, mas eu não tinha tempo de pesquisar a letra, né, para saber o que estava falando. E falava bem assim: está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E esse louvor fala que Deus está no céu, está no mar, está em todo lugar. Olha só, a parte que Deus me deu no meu coração antes de sair de casa. Olha como Deus é fiel, né? E eu já estava lendo a Bíblia, querendo que Deus falasse comigo, e Deus falou até através do louvor. E aí eu saí com aquela palavra na minha cabeça, mas era rápido porque veio em cima da hora de eu sair para a igreja, e lá todo mundo recebeu, as pessoas chegaram perto e falaram: olha, Deus manda falar isso para você, e aí tal, mas ninguém falou comigo. E eu falei: poxa, Deus, o Senhor não falou comigo hoje, mas Deus tinha falado, Ele tinha falado através da palavra em casa, tinha falado através do louvor que Ele colocou na minha mente, mas como eu questionei, né, que a gente pode questionar Deus, mas às vezes a gente, na hora que a gente está começando a caminhar com Deus, a gente está cheio de perguntas, né, para Deus, a gente questiona Deus, a gente faz coisas, mas Deus, Ele não nos castiga, por quê? Porque Ele sabe que a gente está caminhando, está bebendo leite ainda, né, e aquilo ali, veio uma criancinha de chupeta, filho de uma colega minha, e chegou perto de mim e falou assim: estou no céu, estou no mar, na extensão do infinito. E ele tava de chupetinho, então ele falou meio esquisitinho, aí eu tirei a chupetinha: fala de novo pra tia. E ele pegou, repetiu. Aí eu continuei o louvor e ele falou bem assim: é isso aí, uma criança. Essa criança tinha nem 3 anos. Uma criança. Quando Deus quer falar com você, Ele fala, mas Ele não usa vaso sujo. Ele não usa vaso sujo, Ele usa vaso honrado. Deus, quando Ele tem para falar com você, Ele vai falar, mas Ele não vai usar qualquer um para falar com você, Ele vai usar alguém escolhido a dedo por Ele. Então, não que eu quero dizer que aquelas pessoas lá, não, mas que nenhum deles estava capacitado para falar comigo, porque Deus não permitiu. Deus usou uma criança para me mostrar que não é só os adultos. Deus, Ele me deu uma experiência para dizer que as crianças também têm autoridade de Deus. Se Deus capacitou uma mula para falar, por que não capacitaria uma criança que é abençoada por Deus, que é criada por Deus? Vinde a minhas criancinhas. Né? Por que não? E Deus usou uma criança. E eu fiquei muito feliz porque eu não sabia, né? E logo depois eu vivenciei isso na minha filha, porque eu ensinava tanta palavra de Deus a orar com ela, que ela começou a desenvolver dons espirituais, dons de Deus tão maravilhosos, que um dia eu estava sentada, eu não estava sentindo nada. E ela pegou o óleo ungido e passou na minha testa, mas saiu tanta água do meu nariz, tanta água, que eu olhei para ela e eu fiquei surpresa, que eu nem sabia que aquele monte de água cabia na minha cabeça, né? E eu fiquei surpresa com aquilo ali.
Aí o pastor chega lá na minha casa e começa a falar que ele precisava de um carro para poder fazer o transporte, porque era roça e era muito longe e ele precisava de um carro, mas ninguém vendia para pastor, porque eles passam um tempo num lugar e um tempo no outro. E aí minha filha pegou uma bala, e ela pequena, tinha uns 5 aninhos, e ela orou nessa bala e entregou para ele. Ela tinha profetizado na bala que ela conseguiria o carro. Quando deu uma semana depois, o pastor buzinou lá em casa. Ele falou bem assim: olha, eu consegui comprar o carro. A pessoa parcelou para mim, tá tudo certo e não teve problema. Esse, eu falo para você, boca de Deus, quando a gente está orando, amados, tem que estar orando. A minha filha, eu colocava ela para orar todas as noites, eu lia a Bíblia para ela, eu ensinava para ela a palavra de Deus. Nós somos até hoje, porque hoje ela tem 19 anos. E hoje ela faz já a parte, já com as coleguinhas da escola, né, já, né, agora da faculdade, e é aquele negócio. Deus ali usa ela tremendamente até hoje. E naquela época era eu, mãe, por isso que eu falo, é importante a mãe e o pai na vida da criança. Né? E eu ensinava ela todo o caminho de Deus. E Deus, ele deu ali a oportunidade dela conseguir entender, mesmo sendo pequena, o que Deus é. Ela entendia, como eu falava e ensinava a ela, que Deus era o centro de tudo e tudo que a gente precisa é pedir a Deus. Quando a gente não está conseguindo uma coisa, quando eu falava com ela, filha, mas é isso aqui o dever de casa, ela, mas não consigo. Eu falava, você consegue sim. Aí ela, eu consigo, mas eu não tô conseguindo agora. Aí eu falava com ela, filha, pede o Espírito Santo de Deus, ele vai te iluminar para você aprender. Então ela entendia que se ela pedisse a Deus ajuda para tudo que ela precisasse, Deus ia iluminar ela. E ela acreditava nisso, porque eu ensinava desde pequena e ela começou a conseguir metas importantíssimas. E Deus sempre assim fez algo esplêndido e maravilhoso na vida dela, porque ela foi uma criança que cresceu dentro dos preceitos do Senhor, como fala, né? Veio pelo primeiro amor. Porque tem gente que vem por amor ou pela dor. E ela veio pelo primeiro amor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me deu de poder ensinar minha filha, de estar do lado dela, porque foi uma coisa que eu pedi. Amados, eu pedi. Eu pedi a Deus, quando minha filha tinha 10 meses, o pai dela faleceu, eu me senti sem chão. Eu fiquei sem chão. Quando eu comecei a orar a Deus, Deus não permita, Deus, que eu caia em tentação, me livre de todo mal, Deus esteja comigo, que eu possa cuidar da minha filha, Deus, que eu esteja perto, Deus me ajuda. Eu pedi tanto a Deus, que Deus fez Deus fez uma reviravolta na minha vida. Que quando eu vejo as pessoas falando palavras, às vezes, que Deus vai fazer uma reviravolta, Deus, ele faz, ele muda o rumo da sua história, é só crer. Ah, Vanessa, mas essa história toda, o que diz o falso profeta? Bem, o falso profeta não faz esse tipo de milagre acontecer na vida de uma família. Não faz a vida de um servo de Deus ser cheio de virtudes de Deus, que faz as coisas acontecer, milagre acontecer. Porque quando você ora, e quando você ora para alguém, tem que sair virtude do seu corpo e fazer aquela pessoa ser curada pelo sangue de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus Cristo. E a autoridade que um servo de Deus chama essa palavra, porque a palavra tem poder. Quando você determina ali, em nome de Jesus, todo mal sai, a ordem já foi dada. Nenhum mal vai resistir se vier da potestade. Mas eu vou te dizer outro mal. Um mal que é nosso mesmo. Vamos supor, você tomou um banho quente e você saiu na chuva e você pegou um resfriado. Vai adiantar eu expulsar esse mal da sua vida? Não. Por quê? Porque foi um mal que você causou para a sua vida. Esse mal vai ficar ali para você aprender que não se faz mais isso. Quando eles falam que você mexe com frio e depois com quente pode afetar seus ossos,
É um mal que você está procurando para você mesmo. Tem alguma coisa a ver com Deus? Não tem. Isso aí é uma falta de sabedoria que você está tendo. Então, tem coisa que a própria pessoa leva ela para o buraco, para a tumba, se mata. Por quê? Porque falta do discernimento, falta de Deus, falta de orar a Deus, falta de ter temor a Deus. Porque você pensar, não, eu posso sair na chuva que nada, nenhum dano vai me causar, é mentira. Isso é falso profeta que coloca na sua cabeça. Isso é errado. Você tem que ter o discernimento de Deus. Mas eu vou te contar uma parte dessa daí que Deus pode te aliviar. Você sabe como? Se tiver alguém, um vizinho precisando de uma ajuda e você acabou de tomar um banho quente, mas esse vizinho está precisando da sua ajuda lá e você sai na chuva e vai ajudá-lo. Naquele momento, Deus te protege com anjos e arcanjo, cobre você de tudo que você necessita naquele momento para poder ajudar. Aí sim eu creio. Agora, do nada, sem ter razão, de jeito nenhum, é errado. Aí o servo do Senhor pega uma pneumonia, porque à toa foi lá tomar um banho frio, saiu na chuva porque queria, né? E aí pega uma pneumonia, morre, e aí não é culpa de Deus. Entendeu? Nós temos que discernir o que é que está na mão de Deus e o que está na nossa mão. É saber distinguir essas coisas, para não colocar o peso em cima de Deus, que não é. Bem, amados, vou terminar por aqui. Que Deus abençoe a todos, que eu possa ter falado de forma que vocês entenderam bem, porque esse é o objetivo, aprender a essência de Deus na nossa vida. E eu vou conseguir esse objetivo em nome de Jesus, porque eu estou orando para Deus. E todos que estão comigo ouvindo esses áudios em vídeos e estão aprendendo de Deus, eu tenho certeza que Deus ele está visitando vocês, enchendo a casa de vocês de muita bênção, alegria, paz, libertação, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e no sangue sagrado de Jesus Cristo, porque Deus, ele é um Deus fiel. Esse canal do YouTube está sendo feito para passar somente a Bíblia, o que realmente Deus revela através da Bíblia e ensinar vocês a ter esse hábito de orar e ler. Então deixa aí seu like, se gostou do vídeo, comenta, porque é muito importante sua opinião. E se inscreva se não é inscrito e ative o sininho para todos os vídeos, porque conforme vai chegando até vocês vão tendo aí, né, a oportunidade de estar aí comentando cada um vídeo, porque é muito importante. Obrigado pela companhia de quem está comigo até agora. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu venho te pedir agora neste momento, Senhor Deus, a todos que estão aqui comigo, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus, afaste de nós todas as pessoas que nos queiram mal. Dos falsos profetas, Senhor Deus, venha retirar todos eles de perto de nós. E nos ensina, Senhor Deus, o seu querer. Nos ensina a ler a sua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a ungir uma água. Nos ensina, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus, Senhor Deus, que vamos invocar cada oração. Então coloca poder e unção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Deus, coloca virtudes que estavam em Jesus quando Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Assim eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos atender. E assim já creio que o Senhor já nos atendeu e nos abençoou. E agradeço. Obrigado, Senhor, porque nos ouviste. Deus, coloco tudo nas tuas santas mãos. E todos que estão até aqui comigo, Senhor Deus, ouvindo essas palavras que o Senhor pôde me orientar durante essa caminhada dessa explicação. Obrigado, Deus, porque és Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.